E aí, neste conteúdo, nós iremos falar sobre dinheiro, né? Não compra estado de espírito. O que isso significa na prática? Significa que você se tornar um milionário ou um bilionário, ou você ter muito dinheiro, não vai te fazer ter, né, estado de espírito. Não vai fazer você ter uma paz. Eu não estou dizendo que todos os bilionários ou milionários ou trilionários ou pessoas que têm bastante dinheiro são pessoas infelizes, são pessoas que não têm, né, um estado de espírito bom. Mas eu estou dizendo que ser milionário, o dinheiro em si, as experiências, né, que o dinheiro proporciona para você, não é garantia de felicidade. E o que vale mais, né, é seu estado de espírito, é a sua felicidade. Porque se você pensar bem, o que significa paz de espírito? A paz de espírito é o seu espírito, ou seja, você tem várias vidas. E o seu espírito, ele reencarna várias vezes. Às vezes você reencarna em uma vida que você é pobre, às vezes você reencarna em uma vida que você é milionário, ou às vezes você reencarna, sei lá, mediano. E aí, o seu estado de espírito, ele está reencarnando. E nessas vidas, né, você pode se sentir feliz ou triste, independentemente de você ser milionário, de você ter muito dinheiro ou de você mesmo ser pobre, né? Você pode sim ser um cara feliz, mesmo sendo pobre. Por quê? Porque o seu estado de espírito não está sendo comprado pelo dinheiro, sabe? Porque você tem várias e várias vidas e você sabe que o que faz você feliz, se sentir feliz, é executando, né, o que foi programado para você no plano espiritual. Aí você vai me dizer, mas como que eu vou saber o que está sendo programado para mim no plano espiritual? Bom, você vai sentir, né? Você vai perceber o que você está fazendo. Por exemplo, né, nessa questão aqui de dinheiro, né? Será que o seu objetivo nessa terra é se tornar milionário? Será que o seu objetivo é outro? Ou talvez seja, né, se tornar um milionário. E se esse dinheiro te fazer se perder no caminho? A sua parte de espírito não vai poder ser, né, adquirida com o dinheiro, sabe? Então, o que faz você se perder pode ser o dinheiro, sabe? O que faz você se perder no caminho de você realmente ter, né, uma paz de espírito são as experiências que o dinheiro proporciona. Talvez sejam pessoas, talvez sejam lugares, mas você percebe que tudo isso pode fazer você se perder. E mesmo que você seja um cara que fique doente, né, e que tenha muito dinheiro, isso não vai te livrar, né, do desencarne, porque tem pessoas que acham que só basta ter o dinheiro, né, para elas não adoecerem. Mas perceba que tem pessoas que adoecem, né, não porque elas estão em uma condição de vida que não é favorável, mas é por causa das suas emoções, dos seus pensamentos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas tem pessoas muito simples, né? Pessoas do interior, por exemplo, que elas, tipo, elas vivem, né, uma vida, sei lá, vamos supor até 100 anos, né? E elas continuam, né, trabalhando e elas não adoecem. Elas raramente vão para o médico, mas por quê? Não porque elas estão em uma condição de vida, sabe? Porque você olha mesmo e você fala, caralho, essa condição de vida aqui é normal, é do interior. Um exemplo, mora na roça. E como essa pessoa ela é forte, como essa pessoa ela é assim, inabalável contra as adversidades, contra até mesmo as doenças, né? É por causa do seu estado de espírito, que é independentemente do dinheiro. Você vê na prática, né? Mas é claro que também tem pessoas do interior que têm uma vida medíocre, né? Uma vida medíocre referente ao seu estado emocional, que elas são estressadas, que elas almejam muito, né? Que elas são ingratas, né? Que elas têm um ego muito inflado, que elas querem conquistar o poder a qualquer custo. E elas nascerem nessa condição de vida do interior
de uma maneira pobre, né? De uma maneira para elas aprenderem a valorizar o simples, para elas aprenderem a valorizar o agora. Isso, cara, acontece diversas reencarnações. É por isso que a paz de espírito é a única coisa que o dinheiro não pode ser, né? Assim, um meio para atingir. É claro que tem pessoas que são pobres ou pessoas que têm uma vida mediana, que quando elas ficam ricas, né, elas conseguem ter um pouco mais de estado de espírito, que elas conseguem ser felizes. Mas não é o dinheiro em si, não é as experiências em si, sabe? É o tanto que ela ficou no momento presente, no agora, aproveitando essas experiências. Mas será que você vai depender, né, de experiências que o dinheiro pode te proporcionar para você ficar no aqui no agora? Será que você vai precisar ficar muito rico ou ter uma pessoa do seu lado para você perceber esse estado de presença? Este aqui agora, este mindfulness, este Deus? Porque eu vejo que as pessoas elas estão assim muito influenciadas pelos seus próprios pensamentos. E eu dizer isso aqui também é um lembrete para mim, porque às vezes eu me pego pensando, né, em conquistar muitas coisas, sabe? Em fazer coisas que são incríveis, né? Ter muito poder. Mas aí eu de alguma certa forma, percebo que é uma ilusão. Ao menos esta reencarnação aqui é uma ilusão. O ego, ele grita às vezes, né? Que você vê aí muitas pessoas conquistando várias coisas. Estamos na era da tecnologia. Então, tudo hoje pode ser assim facilmente conquistado. Mas com várias tentativas, eu percebo que eu começo a fazer uma coisa e depois paro, porque eu percebo que este não é o meu propósito. Mesmo que eu fique, né, muito rico, muito assim, milionário fazendo uma parada, ganhando dinheiro, eu percebo que este não é o meu propósito. Claro que eu posso ficar muito rico, né? Mas é claro, talvez não nesta vida, em outras vidas, sabe? É tudo programado. E talvez até nesta vida que eu me torne rico, né? Muito milionário, talvez vai vir, né? Uma sensação, né? De querer ser um cara que faz outra coisa a não ser aquilo ali. O exemplo disso é herdeiros, né? Que tem tudo, né? E eles percebem que eles não querem fazer aquilo que os pais, né? Já predestinou a eles a fazer, sabe? Então, a felicidade, o estado de espírito, vai muito além do dinheiro, né? Tem a ver muito com o seu estado interno, tem a ver muito com a sua programação reencarnatória. E não adianta se você pensa assim, ah, mas eu estou preparado, né, para ter tudo isso. Eu estou preparado para me tornar um milionário, para, sei lá. Mas às vezes a sua programação não é essa, sabe? Como eu estou dizendo, como você vai saber disso? Você vai saber se você ficar consciente cada vez mais do momento presente e abaixar um pouco o ego. Porque pode ter certeza, mesmo que você seja um cara que está em constante evolução, né? Em constante mindfulness, vai vir pensamentos. E talvez esses pensamentos sejam de espíritos, né? E você vai ter que ter o discernimento, você vai ter que ter a percepção, sabe? Mesmo que você continue pensando, né? Em querer ser isso, em querer ser aquilo, o ego, né? Você deve continuar nessa jornada de conscientização, de discernimento. E você vai lá tentar, né? Você vai lá tentar fazer o que você não está programado para você fazer. O que você mesmo decidiu na mesa das reencarnações. E você vê que não faz nenhum sentido. Você se atrasa. Por exemplo, pessoas que elas tentam uma coisa e percebe que é muito esforço, sabe? É muito esforço para
não conseguir no final. E talvez a única maneira de elas conseguirem, né? De elas conseguirem é elas abandonar o estado presença e ficar completamente em estado de positividade tóxica. Eu fiz um vídeo aí, o vídeo anterior, a positividade tóxica. Da pessoa se automotivar com palavras rasas, com palavras chulas, né? De gurus, né? Motivacionais, de marqueteiros, né? Que eles demonstram, né, uma coisa, mas no fundo ali, o que eles estão sentindo é outra. Ou às vezes eles estão mesmo sentindo, né? Que a vida é uma desgraça, mas eles têm dinheiro, sabe? Então o sentimento pode ter vários. Pode ser uma depressão, que as pessoas demonstram, né? Para as pessoas próximas, mas não para a internet, né? Na internet, todo mundo é lindo, né? Todo mundo ali simplesmente é bem sucedido. Mas na vida real, no interior, é um inferno, é uma desgraça. Então você vai sendo influenciado, né, por esses marqueteiros, que a vida é boa, que a vida é próxima, que a vida deles é próspera, só por causa do dinheiro em si. Você vai sendo mais um, né, infeliz. Enfim, este vídeo aqui não é para dizer que o dinheiro não traz a felicidade. Não estou dizendo que o dinheiro deve ser, sei lá, não. Mas que o dinheiro não é e nunca será, né, a razão para você se sentir pleno e feliz. O dinheiro sim pode trazer a felicidade, mas tem muito mais coisas, né, além do dinheiro. Tem muito mais coisas além da experiência que o dinheiro pode proporcionar, as experiências de vida. Que é você estar no aqui no agora, nessas experiências. A maioria das pessoas, elas não ficam. Elas só ficam com o ego inflado. E o ego inflado em si não vai fazer elas se sentirem, né, em paz. Porque talvez essas experiências, né, que as pessoas que elas se proporcionam, né, com dinheiro, talvez eram, né, nem eram para elas viverem essas experiências nesta vida, nesta reencarnação. Às vezes o que elas programaram no plano espiritual foram bem diferentes, né, do que elas estão vivendo agora. É por isso que elas se sentem, né, vazias. E é por isso que a partir do momento que elas despertarem para a realidade, elas perceberem que elas estão em uma ilusão, às vezes elas vão abandonar tudo, né? A luxúria, abandonar a riqueza e viver aquilo que, aos olhos da Matrix, nossa, esse cara parece que ficou louco. Enfim, porque aquilo ali é o que estava programado para ela. Ela quis aquilo ali no plano espiritual. Vou ficando por aqui. Até os próximos conteúdos.